Salve, salve corneteiros e corneteiras de plantão. Tá começando mais um corneta pra você. Hoje é dose dupla, né, essa semana. Ontem a gente gravou um programão legal também com o Rafa Alves e hoje a gente tem um convidado especialíssimo. De novo tô eu aqui com o João Sampaio pra receber um cara que, a gente que escutava a Bradesco Esportes lá atrás e que hoje a gente escuta a Rádio Bandeirantes, tem ele nos ouvidos aí, semanalmente, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes São Paulo. Então a gente vai bater um papo aqui, de novo, sobre comunicação, sobre o trabalho dos jornalistas, vamos falar bastante sobre rádio, provavelmente vamos pegar umas histórias, algumas coisas legais aí do pessoal que trabalha com futebol na rádio cotidianamente. Antes de eu passar a bola pro Sampaio, antes de eu passar a bola pro Capri, eu queria deixar aquele recadinho pra você que tá ouvindo a gente. Se você tá ouvindo a gente no YouTube do Esporte News Mundo, você vai lá, segue o Esporte News Mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha o esportenewsmundo.com.br para receber todas as informações do seu time do coração. E se você tá vendo a gente, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou por outro agregador, você vai lá, segue o Podcast Corneta e acompanha aqui. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, tem programa novo. Essa semana especialmente a gente fez um a mais, talvez na semana que vem também tenhamos um a mais, porque talvez a gente fale sobre guerra na Ucrânia e futebol, que é um tema que tá quente nesse momento conturbado aí da política. E eu queria passar a bola para ele já, pro Ricardo Capriotti. Depois eu dou um alô também pro Sampaio, dar o seu oi aí pra gente. Fala, Capri, tudo bom contigo? Fala, Rafael, grande abraço a você, ao João e a todos os corneteiros aqui com a gente. Uma honra, um prazer, muito obrigado pela gentileza do convite. Muito bom estar com vocês aqui, muito obrigado mesmo. Massa, a honra é nossa. Samp, seu alô aí pra galera também. Salve, minha gente, salve. É uma honra enorme contar com o Capriotti nesse programa. Eu já ouvi a voz dele em trajetos por aí, indo para a faculdade, indo para o trabalho, voltando para casa, enfim. Já ouvi a voz dele em muitas ocasiões, muitas situações. Muito bacana poder trocar essa ideia com ele hoje. Massa. Capri, eu queria te jogar uma primeira pra gente começar num clima leve. Você faz muitos pós-jogos na Band, né? Durante a semana, final de semana, você e o Milton Neves. Por que é que o pessoal escolhe bem o dia que o Corinthians perde pra pôr o Milton Neves e não você? Na verdade, quem põe o Milton Neves e tira sou eu, né? Sabe que eu nunca pensei nisso, não. Nunca parei para pensar que o Milton tá sempre dos pós-jogos das derrotas do Corinthians. E ele quase não gosta disso, né? Ele quase não se diverte com esse negócio, né? Mas você sabe que o Milton, ele sempre fala isso e é verdade, né? Se não fosse o Corinthians, o Milton não seria o que ele é hoje, né? Porque graças à torcida do Corinthians que ele atingiu, ele é um profissional brilhante, não é? Mas é claro que a torcida do Corinthians dá uma mão enorme para isso também, né? Porque ele provoca, ele é um provocador nato, ele sabe como poucos fazer isso, né? De provocar o torcedor, de mexer ali com a paixão do torcedor, e muitas vezes o torcedor não percebe que ele está querendo exatamente isso, né? Que o cara fique irritado. É como aquela coisa de criança, né? Como aquela coisa de aula, de sala de aula de curso primário da escola. Você bota um apelido no cara, o cara não gosta, aí é que pega mesmo. E ele faz isso muito bem, não só com a torcida do Corinthians, ele agora percebeu que as grandes massas que ajudam a movimentá-lo, né? Então ele faz isso com a torcida do Flamengo, com a torcida do Palmeiras, com a torcida de São Paulo agora tá pegando no pé. O Milton é um provocador, e ele faz bem para a torcida do Corinthians, e vice-versa, né? A Band tem um outro para compensar também, né? Só o Neto do outro lado também. Exatamente. Aí o Neto dá uma contrabalanceada ali, dá uma ajuda a segurar um pouquinho as provocações do Milton. Mas acho que isso é importante. A gente tem uma equipe bem afinada, uma equipe que a gente consegue agradar as torcidas. A gente está agora com os comentaristas ex-atletas também, o Careca, que tem uma identificação muito grande com o São Paulo, o Edmundo com o Palmeiras, o Neto com o Corinthians. Então a gente procura dar uma equilibrada e atender todo mundo. Acho que essa é a nossa missão, né? Poder atender todo mundo da melhor maneira possível. O Milton Neves, eu já liguei pós-jogo de derrota do Corinthians quando não era nem contra o meu time, só para ouvir o Milton, porque ele, em
pós-jogo de derrota do Corinthians é um espetáculo à parte. Então, se o Corinthians tinha perdido para algum time no Campeonato Paulista, eu liguei no rádio só para ouvir o Milton Neves. Ele bota aquele áudio do pessoal chorando. Exatamente. Não, é um espetáculo. O Milton é um comunicador do mais alto nível, dos maiores da história. Da comunicação brasileira. E já que a gente tá falando em corneta, ele põe a corneta do Nino Rosso também nas derrotas, né? Aquela cornetona lá, fúnebre, né? Que é outra marca dele, né? Também, né? Também. Aliás, isso vem já isso começou, não é? O Milton começou essa corneta, se não me engano, lá no Debate Bola na TV Record. Eu não sei se vocês são da época do Debate Bola na TV Record, programa que a gente fazia lá na hora do almoço, eu, Milton, o Paulo Roberto, o Savoia, Dr. Osmar, enfim, Cacá Rossetti, né? Aquela turma lá que marcou época. Na hora do almoço ali na TV Record, ali entre 2002 até 2007, 2008, foi o tempo que durou o programa lá na hora do almoço na TV Record. Então acho que começou ali, se eu não me engano, a corneta do Milton, e de lá pra cá não parou mais, né? Pois é. E eu acho engraçado, cara, porque assim, eu reparo muito nisso, eu vou muito em estádio, então assim, você já se prepara aquele dia que perde. Eu já vou voltando até o carro, colocando o fone de ouvido, saindo do estádio, falando, vai vir o Milton Neves aqui, a gente tem que preparar aquela orelha, que o negócio é chato, mas é divertido ao mesmo tempo. Quando ganha também, ele tem que elogiar, o Milton Neves não é bobo, né? Fala aí, Santos, fala aí que você tá... Falar que uma coisa muito legal de, por exemplo, ver o jogo em Santos, que eu vou com bastante frequência, né? É que você consegue pegar, às vezes, a jornada esportiva inteirinha. Então, na ida, na estrada, você pega a abertura da jornada, pega a musiquinha, pega aquilo tudo que eu acho massa, me arrepia. Aquela musiquinha de abertura de jornada da Bandeirantes, eu ouço, dá uma arrepia, assim. Aí vai lá ver o jogo e na volta pega todo o pós-jogo, todo o terceiro tempo, enfim. Uma experiência muito massa e o rádio proporciona isso, né? E pra quem gosta de rádio e gosta de estádio, acho que é um negócio que você se acostuma, né? Como parte do jogo. Eu acho que o rádio e o estádio, eles se combinam muito bem, o rádio e o estádio. Muito. Muito. Vocês pensam muito o rádio pra quem tá no estádio ou é um pensamento muito mais global, assim? O que você acha? Como é que é, Capri? Do ouvinte que vocês pegam, o pessoal que manda mensagem, que interage depois do jogo, normalmente é um pessoal que foi pro estádio ou vocês acham que não dá pra limitar muito assim? Na hora do jogo, né? A gente precisa ampliar bastante, porque tem o pessoal do estádio, mas tem o pessoal que está em casa, que não conseguiu ir para o jogo, tem o pessoal que está trabalhando. A gente procura oferecer rádio para todo mundo, né? Para todas as pessoas. A gente procura oferecer rádio para quem está fora do país, para quem está fora do Brasil, que hoje é uma realidade muito grande. A nossa audiência fora do Brasil é muito grande, as comunidades brasileiras em todos os cantos do planeta que a gente tem que atender também. Então, a gente não pode ficar só pensando num determinado segmento na hora da transmissão. A gente está interessado em atender o torcedor em todos os lugares. O cara que está no carro, né? E aí o narrador tem um papel fundamental nisso, né? De poder transportar a energia do estádio para quem está no estádio. O cara já está sentindo isso, mas para quem está no carro, para quem está em casa, para quem está trabalhando, é levar aquela energia do estádio para esses lugares. E aí é a magia da narração no rádio, né? A magia do narrador esportivo. O cara conseguir transportar isso para quem está ouvindo em outros lugares e fazer a magia acontecer. Então, falando em narrador, eu estava querendo justamente fazer uma pergunta a respeito disso. Porque, enfim, grandes narradores na Bandeirantes. Caras muito, muito bons, muito legais, muito bacanas, mas eu queria perguntar sobre um em especial que é o meu favorito, acho que é o favorito de muita gente, acho que é considerado por muitos, possivelmente o maior da história, e que inclusive como eu me lembro de ouvir o seu nome muitas vezes, né? Era ele te chamando. A minha maior lembrança do nome do Capriotti é ele sendo chamado pelo José Silvério, vai o gol. Daquele jeitinho do Silvério, que eu não sei se eu vou conseguir fazer uma imitação boa aqui, se ficar ruim depois o Rafa corta na edição, mas que é aquela coisa do Silvério de que ele tá lá em cima falando um negócio, Capriotti, e desce, assim, sabe? Tem aquela ondulação aí. Capriotti. Capriotti. Então, essa é uma marca registrada do Silvério, né? Essas modulações que ele faz aí que são muito legais.
Olha, o Silvério é um gênio, né? O Silvério é um gênio da narração esportiva, é um cara que tem uma técnica refinada, poucos têm a técnica que o Silvério tem. Então, ele é muito preciso, um cara que consegue narrar em cima da bola. Ele tem uma dicção espetacular, então você compreende tudo que o Silvério tá dizendo ali. É um cara realmente fora da curva. E eu tive muito prazer, né, de trabalhar com o Silvério, de ser amigo do Silvério, que é um cara realmente espetacular. Aliás, dos grandes narradores que nós tivemos, hoje a gente tem o Ulisses Costa, que é um cara também, é um narrador espetacular. O Ulisses é um cara, assim, talvez o último dessa escola aí, né, que a gente tem de José Silvério, Fiore Gilhote, Osmar Santos. É um cara que conseguiu pegar tudo desses gênios e transportar para a narração dele, né? Mas o Silvério, eu tenho muita honra de ter trabalhado com o Silvério, de ter trabalhado com Fiore Gilhote e de ter trabalhado com Pedro Luiz, que vocês não conhecem. E eu também trabalhei pouco com o seu Pedro. Eu peguei o seu Pedro já no final da carreira, mas o meu pai sempre diz que o Pedro Luiz foi o maior narrador da história do rádio, né? Então eu tive a honra de trabalhar com esses três caras e, infelizmente, não tive a honra de trabalhar com o último gênio, o Osmar Santos, né, que foi também o cara que revolucionou a narração esportiva aqui no Brasil. Então, se a gente for pegar aí 4 gênios da narração esportiva, eu tive a honra de trabalhar com 3 e, infelizmente, só não consegui trabalhar com o Osmar, que, infelizmente, de maneira muito precoce, teve aquele acidente trágico que abreviou a carreira dele. Ele está aí com a gente, felizmente, está bem, não é? Mas, infelizmente, profissionalmente, o Osmar não conseguiu levar adiante a carreira dele brilhante, né? Maravilhosa. E eu diria que hoje o Ulisses é o cara que assumiu todo esse legado aí desses gênios, né? Do Osmar, do Fiore, do Silvério, cara que tem uma qualidade enorme na narração e que acho que quem gosta de narração esportiva, quem gosta de narrar no rádio, na televisão, o Ulisses é um cara a ser mirado, né? Um cara a servir como exemplo. O cara transmite muita emoção no jogo, né? Ele consegue botar isso no jogo, em qualquer jogo, é impressionante. E a vinheta dele é a melhor de todas, na minha humilde opinião. Ulisses Costa, pô. Você já fica no clima do jogo. Cara, isso é um negócio que, assim... eu gosto muito de rádio esportiva. A gente, como eu falei no começo, né, a gente escutava a Bradesco Esportes, falecida. E eu escutei outras rádios também bastante. Eu lembro da época da ESPN, enfim, Transamérica, outras, etc. O Amigão narrando Cleide Oliveira, que também era um baita narrador. Mas eu tenho uma coisa com a rádio, com a Bandeirantes, na transmissão esportiva, cara, que o conjunto, a trilha, o encadeamento da coisa na transmissão, que depois de um tempo, quando você escuta há uns anos, você entende o caminho da transmissão, né? Você sabe de onde vai, que horas que o Capriotti vai passar pra dentro do campo, no pré-jogo, e depois volta pro Capri, pra depois passar de volta, enfim. E as vinhetas, elas todas conseguem já te enfiar no clima do jogo de um jeito que, bicho, eu muitas vezes prefiro desligar o som da televisão e ouvir o jogo na rádio vendo na TV, cara. Então. E por isso que essa é a magia do rádio, né? Isso que você está falando, Rafael, é muito legal, né? Porque essa é a nossa missão aqui, exatamente isso, né? Fazer com que o ouvinte tenha essa sensação, tenha essa percepção de, eu quero ficar aqui porque agora esse cara vai falar, porque agora vai entrar essa vinheta, porque essa trilha me emociona, porque na hora do gol vai acontecer isso aqui, eu vou ficar emocionado com isso. Essa é a nossa missão, né? Poder, através do rádio, emocionar o ouvinte, né? Porque o futebol é isso, o futebol é emoção, o torcedor tem essa paixão, essa emoção, e a gente precisa dar o nosso toquezinho ali, a gente precisa dar a nossa pitadinha para que essa emoção se aflore ainda mais, né? Que ela apareça ainda mais e marque, né? Marque no coração. A gente teve uma experiência agora com o Palmeiras, no Mundial de Clubes, a Rádio Bandeirantes estava lá,
E a nossa missão era, no momento em que o torcedor do Palmeiras estava ali todo emocionado, tentando conquistar um título, né, importante como o Mundial de Clubes, a gente deixar uma marca ali no coração dele também. Como é com o corintiano, com o São Paulino, com o santista, enfim, nos momentos importantes. Então é isso, né? O rádio tem esse poder aí de mexer com a emoção das pessoas, de fazer com que elas tenham lembranças afetivas importantes através das ondas do rádio. E essa configuração atual da jornada esportiva, com essa sequência de vinhetas, né, que tem aquela sequência de abertura instrumental, depois tem aquele sambão, seja noite ou seja dia, enfim, toda essa... Desde quando que é organizada dessa forma? Eu tinha essa curiosidade, porque desde que eu me conheço por gente, é assim que acontece. Mas eu tinha curiosidade de saber como que isso surgiu, como isso se modificou ao longo dos anos, talvez, enfim, desde quando que está nessa atual configuração. Assim. Deixa eu até jogar um outro som nesse conjunto das perguntas, que é aquele... Pra mim esse é o melhor som que existe em toda a rádio brasileira, que é o som de entrada no gramado, aquele eco que vai tomando você. Não dá pra reproduzir isso com a boca, né, cara? Mas é um som que é característico e que parece que ele te enfia dentro do jogo, assim, que ele... acho que é um efeito da onda sonora que ajuda nisso mesmo. Mas que é aquele que abre e te coloca dentro do campo, assim, aí começa. Rádio é som. Né? Rádio é som. Essa é a primeira premissa do rádio. A gente precisa estar sempre atento ao som. Então você tem uma boa qualidade de som, tem uma boa qualidade de transmissão, para que isso chegue ao ouvido do ouvinte. Né? Televisão é imagem. Você tem uma TV com imagem ruim, ninguém vai ficar assistindo. Se você tem uma emissora de rádio com um som ruim, ninguém vai parar ali e vai ficar com você. Então, essa é a nossa primeira preocupação, entregar uma boa qualidade sonora. E aí depois, claro, a gente vai encadeando isso de uma maneira de uma maneira lógica, que a gente consiga fazer com que a coisa vá crescendo. Então você começa com a nossa trilha, que é uma característica já, vocês falaram aí, seja à noite, seja dia, e essa é uma marca registrada já da Rádio Bandeirantes, que vem já de muitos anos, né, vem de muito tempo, e emenda com a marcha do futebol da Bandeirantes, que essa tem décadas, né? Aquela música tocada, que é Luar sobre o Texas, e essa é uma versão, a original era executada pela Marinha dos Estados Unidos, a Marinha Americana, que executava a original. Isso essa que a gente tem hoje... É o... Isso, exatamente. Que entra depois do seja noite ou seja dia, né? Ela entra depois, logo depois da sequência, né? E essa música, a original dela, é da Marinha Americana. É a banda dos fuzileiros navais da Marinha dos Estados Unidos. E então, mas a original a gente já não usa porque nós modernizamos ela. E essa é uma coisa que precisa ser atualizada constantemente, porque a qualidade vai mudando, vai evoluindo. Então essa que está no ar hoje, ela é uma versão que já foi produzida no estúdio aqui no Brasil para a gente colocar no ar. Mas é claro, baseado na trilha original lá de 1900, eu vou dar um chute aqui, mas é da década de 40 que a Rádio Bandeirantes começou a usar essa trilha nas primeiras transmissões. A Rádio Bandeirantes completa agora em maio 85 anos, ela foi fundada em 1937. Então, essa trilha, ela vem já desde ali dos anos 40, sofrendo ajustes, sendo modernizada. De vez em quando a gente coloca a original, de vez em quando o Milton coloca a original no ar. Se vocês prestarem atenção aí no domingo esportivo, em algum domingo esportivo, ou mesmo num terceiro tempo, às vezes ele pede para o operador colocar a original, que é maravilhosa, que é uma coisa sensacional. Mas aqui a qualidade daquela época já não combina com a qualidade do som hoje. Então a gente precisou modernizar isso. Aí você tem as vinhetas, né? A gente tem aqui na Bandeirantes um departamento que é dedicado só às trilhas sonoras, às chamadas. Então as nossas trilhas, elas são importadas, a gente compra essas trilhas, a gente paga pelos direitos autorais disso, não é? Vinheta, a mesma coisa, a gente manda produzir essas vinhetas em estúdio, a gente compra isso. Então, claro que isso tudo é pensado, a gente de tempos em tempos, a gente tem aqui ajustes com esse setor de criação sonora, para a gente avaliar o que está precisando, o que precisa ser feito. Agora está chegando a época de Copa do Mundo,
A gente vai provavelmente fazer uma adaptação na nossa trilha de Copa do Mundo aqui da rádio também. A gente está usando a que foi colocada no ar na Copa da Rússia, mas provavelmente a gente vai, daqui a pouquinho, já fazer um ajuste para adaptar ela para o Catar. Então é isso, não é? Um trabalho constante que a gente faz, sempre de aprimoramento, sempre procurando evoluir, para que o ouvinte sempre se sinta tocado por isso, porque afinal de contas, rádio é áudio, rádio é som. Capri, deixa eu conduzir o debate para um outro caminho. Te perguntar, quanto tempo de Bandeirantes você tem? Bom, eu estou agora nessa segunda passagem aqui há 15 anos, essa minha segunda passagem. Eu retornei para cá em 2007, eu estava na TV Record em 2007 e voltei aqui para Bandeirantes, porque eu tinha saído daqui em 2002 para ir para a TV Record, não é? Eu fiquei na minha primeira passagem quase 10 anos. Eu cheguei em 1993, e saí em 2002 para ir para a TV Record. E aí em 2007, a Rádio Bandeirantes me chamou para retornar e eu fiquei depois mais 2 anos nessa dobradinha, TV Record e Rádio Bandeirantes. Aí em 2009 eu saí completamente da TV Record e vim só para cá. E nesse tempo eu fiz também Band Esportes, Band News TV, outras coisas aqui no grupo. Mas nesse retorno agora há 15 anos. Bastante tempo com rádio. E tudo isso rádio esportivo, né? Sempre com rádio esportivo, eu faço outras coisas aqui também, não é? Agora, por exemplo, eu estou apresentando o Pulo do Gato, o nosso jornal que abre a nossa programação aqui às 5h30 da manhã. Porque eu sempre digo isso, especialmente para os estudantes, né? Claro que a minha formação é o jornalismo esportivo. Quem gosta de jornalismo esportivo tem que se dedicar ao jornalismo esportivo, é óbvio, isso é claro. Mas nós não podemos ficar numa bolha, né? A gente tem que olhar para o lado também, ver o que está acontecendo no mundo. E as outras coisas sempre me interessaram, as outras editorias sempre me interessaram. Sempre gostei de política, sempre fiquei atento às questões da economia, polícia. Eu leio tudo, né? Então eu sempre estou lendo tudo que aparece na minha frente. Então eu acho que isso me ajuda a ter um olhar um pouquinho diferenciado para as outras coisas. Então eu já participo, não é? Hoje eu apresento um jornal, já apresentei outros jornais aqui na Bandeirantes, eu participo de cobertura de eleição, quando tem cobertura grande aí de tragédia, dessas coisas todas, eu tô lá também. Então eu acho que o jornalista... Hoje, se ele estiver desconectado do mundo, especialmente da política, né? Vai faltar uma coisa ali, porque o futebol mudou muito também, né, junto com a sociedade, na politização. Acho que não dá muito mais pro jornalista esportivo hoje estar nessa bolha tanto assim, né? Sim, claro, né? E o jornalismo mudou, as empresas mudaram, né? Vocês estão vendo os movimentos que estão acontecendo aí nas diversas empresas. Se você não se adaptar e se você não conseguir fazer mais do que uma coisa, você provavelmente não vai ter muito sucesso. Você tem que ser um grande gênio para ser uma coisa só hoje no rádio, mesmo na televisão, né? Você tem que ter uma versatilidade ali, porque as empresas pedem isso hoje. E, claro, eu sou jornalista esportivo, mas me viro nas outras editorias também, e acho que faço meu arroz com feijão ali, não comprometo, e consigo atender bem quando a rádio precisa de mim nas outras funções. Maravilha. Sampos, alguma outra pergunta por aí? Assim, de cara assim não. De cara assim Então não. vamos embalar Eu tava ouvindo aqui a conversa, mas achei que você ia até levar já mais pros lados futebolísticos da coisa. Tá? Eu ia ver se você tinha mais uma, porque eu ia fazer exatamente isso. Não sei, tem vários assuntos que acho que são, assim, tem assunto tanto no sentido do futebol, que eu acho que seria legal de a gente conversar, quanto no sentido do entorno do futebol, né? Porque a gente tá num ano que começou com muita coisa, os ataques aos ônibus, né? Que recentemente até o Cássio falou, o Rogério Ceni falou sobre, no Internacional, Bahia, foi o Grêmio, né? No caso que teve o ônibus atingido. O clássico ontem também teve relatos, o Grenal de cantos racistas da torcida do Grêmio. Teve lá no México, né? Nessa semana, a batalha campal, no último domingo, se eu não me engano.
Tá um momento meio complexo. Tem um debate, cara, porque eu queria saber, na verdade, como você vê. Que eu acho que é um debate que, às vezes, ele é feito um pouco... Não de forma muito aberta, com alguns criticando aqui, outros criticando ali, sobre a maneira com que, no geral, se tratam os torcedores envolvidos nesse conflito, né? Que é o debate de devemos tratar como torcedores ou não devemos tratar como torcedores esses que vão lá, tacam uma bomba no ônibus, que partem para uma briga dentro do estádio como foi lá no México. Eu queria saber como é que você vê isso também. Bom, primeiro, antes de mais nada, é importante a gente dizer que essa coisa da violência, essa irracionalidade que a gente tem visto, não é uma coisa exclusiva do brasileiro, né? Você deu um exemplo aí do México agora, vira e mexe a gente vê isso na Argentina, a gente já viu muito isso na Inglaterra. Isso tem no mundo inteiro, porque faz parte da irracionalidade do ser humano. A diferença é como as autoridades tratam disso, não é? Como a autoridade inglesa trata o torcedor inglês, como a autoridade mexicana trata o torcedor mexicano, como a autoridade americana trata o torcedor americano. E aqui a gente trata o torcedor brasileiro que comete essas barbaridades de maneira muito branda. Aliás, a gente nem trata, a gente deixa para lá. A gente deixa para lá. E isso acaba sendo um incentivo para que não haja o fim disso, ou pelo menos uma diminuição. Então, eu digo que enquanto nós não tivermos uma mudança na legislação, enquanto não houver boa vontade por parte das autoridades em coibir esse tipo de coisa, em punir severamente, em prender esses caras e deixar esses caras presos, né, e não sou eu que estou dizendo isso, as torcidas organizadas hoje no Brasil, elas são tomadas pelo crime organizado. Quem diz isso é o Ministério Público. As autoridades sabem que o crime organizado hoje está infiltrado nas torcidas, mas eles não fazem nada. Não fazem por incompetência, por medo, não sei, mas eles sabem. Eles sabem que hoje a torcida organizada é sinônimo de crime. Então, enquanto a gente não tratar disso, a gente vai continuar tendo esses relatos. Lá no México agora, essa coisa horrível que a gente viu lá no México, também, muito provavelmente, também ligado a uma questão de crime organizado, né, de cartel de droga, que é muito presente lá no México também, aparentemente é isso. Então, aqui no Brasil, vamos nos ater aqui ao nosso problema, aqui a gente só vai conseguir resolver quando a gente mudar a legislação, punir esses caras de maneira dura, severa, quem barbariza tem que ficar preso, e aí a gente vai começar a entregar o estádio para o torcedor de verdade, para aquele que quer ir lá com o filho, com a esposa, quer levar a família, quer ir com um amigo, quer ir com um grupo, e que hoje se sente muitas vezes intimidado, porque sabe que corre algum tipo de risco ali no estádio, né? Corre algum tipo de possibilidade de não voltar para casa, ou de se envolver numa confusão, de ter o carro quebrado, o que é lamentável, né? A gente está falando do nosso principal esporte, que poderia ter um encaminhamento diferente nessa relação do torcedor com os seus times. E aí o que é mais preocupante é que agora está deixando de ser uma coisa bem concentrada ali nas arquibancadas ou nas ruas, um conflito, um choque de torcidas, e isso está se virando agora para os próprios jogadores dos times, né? Essa coisa está tomando uma proporção ainda maior, e que é extremamente perigoso. E é uma temeridade. Você, de repente, ter jogador sendo atingido por pedra, torcida, sendo agredido por torcedor. Isso é um absurdo. E nós não estamos fazendo nada para coibir esse tipo de coisa, infelizmente. Teve até aquele episódio na Copinha, enfim, o cara entrou em campo com uma faca, aquela coisa toda. Mas eu acho que esse debate sobre as torcidas organizadas é sempre muito complexo, porque, por um lado, a torcida organizada também cumpre uma função muito importante ali, né, dentro do clube, no entorno do clube. É quem vai nos jogos com instrumentos, é quem anima a música da torcida ali, puxa todo o resto do estádio, é quem viaja para ver o time fora de casa, é quem, enfim,
E, ao mesmo tempo, é também quem está quase sempre envolvido em episódios de violência, em episódios de confusão. Então, eu acho que é um debate complexo esse a respeito da própria existência das organizadas, da função que elas cumprem, de como que elas poderiam, enfim, se tornar ou voltar a ser instituições mais idôneas, não sei se é a palavra, mas enfim, melhores, né, como elas poderiam melhorar. Eu acho que essa é uma conversa que dá bastante pano pra manga. Dá bastante. Até porque assim, eu acho que tem algumas coisas que me preocupam nesse debate no geral. E eu acho que é um debate que também é normal ter mais diferenças entre as pessoas de como encarar, né? Por ser complexo mesmo, assim. Porque eu acho que por um lado tem isso que você colocou, Samps, e eu acho que de 94, vou pegar 94 porque foi o ano da Batalha Campal entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo na Copinha, que gerou um movimento maior em relação às torcidas, né, por parte do próprio Ministério 95. 95, isso, na época do que o Capês foi o cabeça ali. Porque eu acho que, por um lado, por isso que eu defendo a questão de a gente não deixar de tratar os caras que vão e cometem esses atos, que tem que ser repudiados duramente, porque, bicho, são atentados. Aí você jogar uma bomba dentro de um ônibus, você pode machucar um jogador, um torcedor, um roupeiro, um cara que tá trabalhando no jogo. Enfim, é um negócio absurdo, realmente. E as brigas entre torcidas são coisas absurdas, porque as torcidas, a gente tá falando de um universo que é muito popular, então você tá falando de trabalhador brigando com trabalhador, né, no final das contas, que é um negócio muito triste. Mas eu acho que tem que olhar pra coisa como uma coisa que ela não é heterogênea, né, ela é muito homogênea, então dentro da organizada você tem esses setores mesmo, e eu acho que os setores briguentos, o setor que gosta da briga mesmo, que acho que tem esse horizonte mais degenerado, não sei se é a melhor palavra, ele já é menor hoje, eu acho, mas ele existe ainda. E esses caras também são torcedores, né? Esse é o problema, porque se a gente não encarar eles como parte do que é o torcedor de futebol, eu acho que a gente até perde um pouco da arma de como lidar com essa contradição gigantesca que tem dentro das torcidas, né? Porque dentro da própria organizada você tem todos os tipos de torcedor, eu acho. E aí realmente é um negócio difícil, porque realmente o que eu acho que acaba acontecendo na prática não só, acho que não é nem o não combate, como o Capri coloca, mas eu acho que acaba acontecendo um movimento inverso, que é muitas vezes usarem esse tipo de ato para, ao invés de combater de fato a violência entre as torcidas, combaterem as torcidas em si, né? Com uma visão bastante heterogênea de que a torcida representa isso unicamente, e acaba que combate uma festa popular com muita gente que na verdade não tem nada a ver com essas brigas, não tem nada a ver com esse tipo de ataque, e acaba sendo responsabilizada, né? Então, eu tenho esse temor um pouco também nessa discussão, porque eu acho que muitas vezes... Porque, por exemplo, eu fui em Corinthians e Santo André. Jogo fora de casa, normalmente as torcidas, elas estão mais livres, né? Elas vão lá, tem o sinalizador, tem mais bandeira, a festa é um pouco diferente do que é nos jogos em casa, em São Paulo. E é uma festa muito inofensiva, você vai ver no final das contas aquelas canetinhas e tudo isso, e acaba sendo algo que vira criminalizado um pouco por uma visão que eu acho que é muito heterogênea do que é a torcida organizada, né? Então é um negócio complicado esse debate mesmo, porque no fundo você tem que defender um direito a torcer, ao mesmo tempo que você tem que criticar duramente e combater esse tipo de violência, né? É uma situação muito difícil, né? Encontrar esse equilíbrio, né? De deixar o espetáculo, permitir que o espetáculo tenha a sua valorização. Como disse o João, aí as torcidas têm esse papel, e elas fazem isso muito bem mesmo, de valorizar o espetáculo, de incentivar o time, mas infelizmente um preço muito ruim, né? De violência, de achaque, um preço que a gente precisa ver se vale a pena colocar na balança essa coisa toda. Mas, enfim, essa é a nossa realidade aqui, não é que a gente precisa ficar de olho sempre e ficar atento para essa coisa. Vamos partir para a bola? Porque eu acho que tem um assunto que a gente até ia debater com o Bernardo. O Bernardo veio aqui na última semana também. Ele acabou caindo bem na hora que a gente ia começar a falar da nova onda dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. E eu acho que esse é um assunto, para quem acompanha futebol no dia a dia, quem cobre o futebol no dia a dia, que eu acho que é interessante de discutir, porque a gente sente as diferenças entre os trabalhos, né? Mesmo que a gente que tenham...
jornalistas e pessoas que acham que os treinadores estrangeiros não são melhores, ou são piores, ou são muito melhores. Enfim, você sente as diferenças no dia a dia do trabalho. Como é que você vê, Capri? O que você acha que esse intercâmbio, essa chegada de treinador argentino, treinador português, são 7 treinadores na Série A, se eu não me engano, estrangeiros. Como é que você vê esse intercâmbio nosso? Bom, primeiro a gente precisa entender que tem treinador estrangeiro ruim também. A gente já recebeu aqui vários treinadores estrangeiros ruins. Opa, Gesualdo não é todo mundo que vem para cá. Gesualdo Ferreira treinou meu time e foi um verdadeiro desastre. Apesar de ser muito gente boa, enquanto treinador era bem difícil. Exato. Tem vários exemplos aí de técnicos estrangeiros que vieram para cá e não deram certo. Na média, vamos pegar a média aí, tem dado certo. E eu acho positivo. É positivo. Até para poder tirar um pouquinho os nossos treinadores da zona de conforto. Né? Eu acho que a gente estava atravessando com os nossos técnicos aqui uma situação confortável para eles. Né? A gente tinha o nosso estilo, cada um fazendo o seu trabalho, alguns melhores, outros piores, o que é normal, é natural, né? Não dá para ter todo mundo ruim ou todo mundo excelente, mas naquela média ali. E acho que o treinador que estiver aberto, que puder ter a cabeça aberta para absorver um pouco disso que a gente está recebendo aí de fora, dos bons técnicos de fora que vêm para cá, é ótimo, porque a gente fazer o futebol brasileiro melhorar, evoluir. Tecnicamente, nós não estamos vivendo um bom momento no futebol brasileiro. A gente não está vivendo. Nós não temos mais craques aqui no Brasil. O Brasil não produz mais jogadores melhores do mundo. Nossa última grande geração foi a de 2002, campeã do mundo, pentacampeã no Japão e na Coreia. Aquela seleção tinha muitos jogadores melhores do mundo, ou que viriam a ser melhores do mundo. Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Hoje você não tem mais esses caras. Você tem o Neymar, que talvez, eu acho que não vai ser, mas talvez é o único cara que tem potencial para vir a brigar por esse título hoje no futebol mundial. Será que o Vinícius Júnior vai vir a ser melhor do mundo um dia? Pode ser, não é? Um cara que jovem ainda, pode ser que sim. Mas nós não fabricamos mais craques na quantidade que nós fabricávamos antigamente, o que nós produzíamos, fabricávamos não, mas o que nós produzíamos antigamente. Essa é uma deficiência técnica do nosso futebol, que passa muito pelo trabalho dos técnicos, passa bastante. Claro que passa também por uma questão da legislação, a Lei Pelé atrapalhou muito os clubes, mas só isso não é justificativa. Então, os nossos técnicos aqui, eu tenho a impressão que eles podem absorver, sim, o que vem de fora. Mas eles precisam estar abertos para isso. Não podem ter resistência, como alguns têm, que acham que não tem nada para aprender, que não precisam aprender nada. Essa é uma resistência, para mim, idiota. Né? Você pode absorver alguma coisa de um, não absorver do outro, e aí fazer um meia-culpa. Né? Me parece, às vezes, um pouco de medo mesmo, de se ver numa posição em que as suas debilidades ficam mais à mostra ali, porque os outros treinadores chegam com coisas que renovam o futebol. Me parece muito um defensismo de alguns brasileiros. Exato. Você cria ali uma barreira protetora, não é? Para que é uma bobagem. Por que os nossos técnicos não vão trabalhar em outros mercados importantes? Antigamente o técnico brasileiro ia muito para o Japão, para a Ásia, né? Ia muito para o Oriente Médio. Hoje nem isso mais, né? Nem isso mais o técnico brasileiro está conseguindo. Enquanto que outros profissionais, pega os argentinos aí, vejam quantos argentinos estão treinando times de ponta no mundo, ou treinaram recentemente, seleções. Por que um país com 35 milhões de habitantes proporcionalmente faz tão mais sucesso do que a gente aqui com 210 milhões de habitantes? Então acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer, nós que estamos envolvidos no meio do futebol, os dirigentes, os treinadores, os jornalistas. Por que a gente está com essa dificuldade, com essa deficiência?
E esses dias, eu não sei quem foi aí que disse que o jornalismo esportivo também tinha que receber profissionais de fora. Os jornalistas portugueses também tinham que vir para cá. Olha, eu acho ótimo, né? Se for para vir para cá jornalista esportivo português para acrescentar aqui a gente, eu não vejo problema algum, né? Assim como nós já tivemos jornalistas brasileiros trabalhando em Portugal, foram ajudar a desenvolver lá transmissões esportivas no rádio português, eu não vejo problema algum. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento, eu tenho chamado a atenção para isso, desde a tragédia do Mineirão em 2014, quando a gente perdeu para a Alemanha, naquele vexame. O pós-jogo, eu estava naquele pós-jogo, eu estava fazendo o terceiro tempo daquele jogo aqui na Rádio Bandeirantes, e ali eu chamei a atenção, 8 anos atrás. Olha, a gente precisa reavaliar urgentemente o caminho que o futebol brasileiro está tomando. Porque se a gente não reavaliar, todas as partes não sentarem e não fizerem uma avaliação real e profunda, a gente vai só cair ano após ano. E é o que está acontecendo. De 2014 para cá, não adianta a gente falar, o Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas. Não representa nada, absolutamente nada. Nós fomos líderes das eliminatórias para a Copa da Rússia, chegamos lá e não ganhamos a Copa. Agora a gente vai para a Copa do Catar como líder das eliminatórias e correndo um risco também. Né? Correndo um risco. Então, acho que é isso. Acho que isso parte muito da CBF. Acho que a CBF tinha que tomar a frente desse debate para a gente reavaliar tudo hoje no futebol brasileiro. Uma coisa interessante que você falou sobre... eu acho que tem a ver uma coisa com a outra. Assim, o fato dos nossos técnicos terem essa defasagem, né, os técnicos brasileiros terem uma certa defasagem em relação aos outros países, com os times estrangeiros buscarem os nossos talentos aqui no Brasil cada vez mais cedo, né? Não só pela desigualdade econômica e tal, mas eu acho que eles vêm pensar esses talentos cada vez mais cedo, cada vez mais, sei lá, às vezes pegam direto da base, às vezes espera só completar 18 anos e já vai, como foi o caso do Rodrigo e do Vinícius Júnior, por exemplo. Porque eu acho que os clubes europeus hoje avaliam que compensa mais para eles levar esse jogador para lá, e nem que seja para botar no time B ou para emprestar para um time menor, etc., mas vale mais para eles que esses jogadores façam esse finzinho do trabalho de formação já na Europa, com treinadores europeus. Porque eu acho que eles têm essa visão um pouco de que o jogador, se ele fica muito tempo no Brasil, ele chega lá na Europa já cheio de, digamos, de defeitos de fábrica, né? de defeitos de formação, que para eles compensar mais pegar e terminar essa formação por lá mesmo, com os métodos mais avançados que eles têm, com a estrutura melhor que eles têm, enfim. Eu acho uma coisa muito louca, e é isso, cada vez mais os caras vêm buscar os nossos melhores jogadores com a idade, enfim. Esse é um problema, né, como eu disse agora há pouco, da mudança da legislação, da Lei Pelé, e era ruim como era antes, porque antes o jogador ele era preso ao clube. Era um escravo mesmo do clube, né? Então, não podia ficar como era, fato. Agora, hoje, também me parece que a coisa está muito para o lado do jogador. E os clubes hoje não se sentem mais motivados a investir nas categorias de base, porque é isso. Eles correm o risco de investir num menino e menino com 16, 17 anos simplesmente vira as costas e vai embora, vai jogar em um clube europeu. Mais pro lado então, do empresário do que do jogador em si. O empresário tinha acabado dando dinheiro. Né? Também é um outro problema, porque os caras, eles comandam as negociações desses jogadores muito menos pela bola, muito mais pelo que ele pode tirar de lucro. E o empresário às vezes quer justamente convencer um jogador de 18, 19 anos de que o melhor para ele, quer colocar na cabeça dele que o melhor para ele é sair naquele momento, porque ele tem um interesse nisso, que é cada vez que aquele jogador é negociado, ele vai levar uma comissão, né? Então, assim, o interesse dele é que esse jogador troque de time todo ano. Eu já acompanhei muitos casos assim, por torcer pro Santos, né? Então, só ver nos últimos anos a saída do Yuri Alberto, a saída do Caio Jorge, a quase saída, toda a novela para a renovação do Marcos Leonardo agora também, enfim. Cada vez mais, e aí tem uma sensação do clube se sentir um pouco lesado nessas horas, porque, enfim,
fez um investimento ali na formação daquele menino desde os 11, 12 anos, dando todo o suporte para a família, tal. E aí, assim que vira profissional, não quer renovar o contrato e quer partir para a Europa porque o empresário está botando na cabeça dele que ele tem que ir para lá. Enfim, casos e casos, mas o Caio Jorge, por exemplo, é um caso que foi direto para a Juventus já com 19 anos, não quis renovar com o Santos, foi lá para a Juventus por uma mixaria, porque o contrato dele ia acabar. Não teve espaço lá, foi para o Sub-23, aí ia ser emprestado para um time menor, mas não acabou não acontecendo, e agora, enfim, fatalidade também não tem nada a ver com o resto da história. Agora ele teve uma lesão grave de joelho, jogando pelo Sub-23 da Juventus, e só volta a jogar, provavelmente, mais pro fim do ano. Mas, eu não sei, é complicado, porque acaba prejudicando até a carreira do próprio jogador, né? Ele dá um passo maior que a perna ali, vai direto para um time onde ele claramente não vai ter espaço, dados os jogadores que já estão lá, dado o elenco que aquele time tem, em vez de ficar aqui se desenvolvendo, maturando. Eu não sei por que mais jogadores brasileiros jovens não enxergam um exemplo do Neymar, né? Que é um exemplo muito óbvio. É o maior jogador da geração, ficou no Brasil até os 21 anos, ficou aqui, ganhou tudo aqui, se tornou ídolo aqui, começou a sobrar, aqui ficou pequeno para ele, e aí ele foi para lá. Não entendo por que mais gente não segue esse raciocínio do Neymar, que eu acho que foi... essa parte da gestão da carreira do Neymar foi espetacular. De lá para cá, digamos que teve alguns percalços. Questionável. É isso mesmo, você tem razão. Acho que é um processo de ajuste que a gente está passando aqui no futebol brasileiro, mas eu espero que esse ajuste seja para melhor, né? Que a gente não tenha esse ajuste sendo piorado cada vez mais, para que a gente não tenha um prejuízo técnico mais, né, do que a gente está tendo aqui no Brasil. Agora, deixa eu jogar uma coisa no papo treinadores também, que eu acho que é interessante, porque tem um cara que acho que foi um símbolo dessa dicotomia no último período entre brasileiros e estrangeiros, que é o Abel Braga, né? Como brasileiro, símbolo de um futebol que para muita gente representa o oposto de renovação. E hoje a gente olha o Fluminense, tem 12 vitórias consecutivas, tudo bem, campeonato estadual realmente não é um parâmetro muito grande, muito menos o campeonato carioca, mas o Fluminense está quase classificado para a próxima fase da Libertadores e não é que tá jogando um futebol assim. Tem muito jogo que realmente, aquela declaração do Abel no começo do ano contra o Audax de que preferia não tomar o gol de empate do que fazer o segundo gol, me dá um pouco um calafrio, assim, mas ao mesmo tempo, não é que ele tá fazendo um Fluminense que joga um jogo horroroso, terrível, tenebroso, não é o fim do mundo, né? Então também é interessante ver um cara que era muito símbolo dessa contradição fazendo um trabalho até agora razoavelmente interessante, né? Ele tá... essa é uma questão bacana, né? Quando a gente fala aí dos técnicos. Porque o Abel é um cara das antigas, é um cara lá de trás e tá fazendo sucesso. Então não significa também que só os jovens, só os treinadores novos que vão ter espaço, vão ganhar espaço. Não, a gente tem que aprender com os mais velhos sempre. Sempre há bons exemplos. E o Abel é a melhor exemplo disso, que o Abel Braga está fazendo hoje no Fluminense. E o Abel não é aquele cara, não é treinador estudioso, que se debruça em livros, que passa o dia inteiro vendo jogos, estudando, analisando tática. Ele é um estilo diferente e que continua dando certo. Então, veja que estilos diferentes também podem dar certo. Não é só um modelo, não é só o Abel Braga, o técnico do Palmeiras. É um estilo completamente oposto o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. É um estilo completamente oposto do Abel Braga. É um cara que estuda, é um cara que prepara os treinos, é um cara que tem plano, como ele mesmo diz, né? Então, é isso, né? São estilos diferentes, mas que são estilos que dão certo, estilos de sucesso. E isso é muito legal, essa é a mágica da coisa, né? Se fosse só um modelo só, ia ser muito chato. Com certeza. Nisso eu acho que o Tostão é um cara que eu gosto da análise dele, quando ele fala naquele 4-1 do City com o Liverpool. Que ele só nisso, eu gosto da análise do Tostão. Não, sempre. Mas quando ele fala que o treinador hoje é bom, o treinador que realmente vai ser um treinador acima do nível, é o cara que sabe jogar tanto defensivamente quanto ofensivamente.
Nisso, assim, eu acho interessante ver o Abel bem, mas eu duvido que isso vá muito longe ao longo do ano, sinceramente. Eu ia falar isso também. Eu acho que esses primeiros meses de temporada são muito traiçoeiros na hora de avaliar o trabalho de treinador. E campeonato estadual, e mesmo fases preliminares de competições sul-americanas, são um parâmetro bem baixo. É, que é importante desviar o desastre, né? Porque ser eliminado numa Sim. pré-Libertadores é sempre desastre, não tem como. Agora, eu confesso que eu não assisti nenhum jogo do Fluminense esse ano ainda, então também não vou ficar aqui avaliando o trabalho dele sem ter, né? Sem ter sentado para assistir um joguinho que seja. Eu achei que ele tem saídas interessantes ali no time, no meio-campo, assim. Mas eu ando vendo nele mais inteligência de mexer dentro dos jogos do que em si de montar uma equipe. E revivendo o futebol de Paulo Henrique Ganso, Pois é. um grande gênio Paulo Henrique Ganso. Pois é. Agora, Capri, deixa eu jogar uma outra pra você. Nós já estamos também chegando no finzinho, uma última. Hoje a gente tem 3 times, que acho que é a pergunta que todo mundo se faz o tempo inteiro. Hoje a gente tem 3 times que são os 3 que todo mundo bota na primeira prateleira, né? O Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras tá agora nessa saga multimilionária pelo Pedro. Me parece que a Leila tá tentando mostrar um serviço pela raiva da torcida de não ter contratado alguém de peso e agora ela tá indo com o dinheiro. E o Flamengo não é bobo nem nada, quer 2 garotos com muito valor de mercado pro futuro, o Patrick de Paula e o Menino, né? E tem ali uma série de times que almejam tentar chegar, né? O Inter com um treinador estrangeiro que a longo prazo talvez dê pra pensar em um trabalho razoável. O próprio Corinthians que tem um bom elenco e tem... Caiu o treinador do Inter ou não, o Rafa? Até onde eu vi, não. Até onde Por eu vi, enquanto não, seguiu. Cacique Medina segue firme e forte, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Ah, cara, é porque, assim, demitir um treinador numa eliminação dessa também, se o Internacional fizesse isso, eu vou falar que eu acharia um erro grave. É perder o ano inteiro de trabalho. Não, eu acho também. Eu acho também. Agora, quem que você vê, Capri, chegando nessa disputa, que pode tentar, por exemplo, disputar com esses times uma Copa do Brasil, às vezes uma vaga numa semifinal de Libertadores, ou própria disputa ali dentro do Campeonato Brasileiro no G3 ali. Quem você vê chegando que pode ser uma quarta força esse ano? Pô, acho que a gente tem uma divisão relativamente clara aí nesse momento aqui no futebol brasileiro, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E eu vou colocar o Corinthians também, eu vou incluir o Corinthians nesse grupo. Acho que são os 4 times hoje com mais possibilidades de lutar pelos títulos grandes, importantes. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Acho que são esses times. Depois a gente tem alguns times um pouquinho abaixo, e talvez possam surpreender. Acho difícil, mas talvez possam surpreender. Aí eu vou colocar o São Paulo nessa relação, o Fluminense. Não dá nem para colocar o Internacional. O Atlético Paranaense. E acho que só. São esses times aí que. E o Bragantino. O Bragantino dá para incluir aí também nessa relação. Aí depois você tem, não é? O que vem aí, Internacional. Dá pra pôr o Esses outros América. times. O América, esses outros times. O Internacional está num momento muito ruim, muito ruim. Diferentemente do que acontecia nos últimos anos, quando o Inter sempre começava a temporada como favorito a alguma coisa. Esse ano o Inter vai beliscar alguma coisa, hein? Esse ano nem isso dá para contar com o Inter, né? Não E dá. aquela Esse velha ano o Inter gangorra do Grenal também, né? Sempre que um tá bem e o outro tá mal, agora estão os dois mal. Isso, os dois agora resolveram ficar mal ao mesmo tempo. Então acho que é mais ou menos por aí, sabe? E o Santos, esse a gente precisa ficar muito atento. É o seu time, né, João? Eu acho que Com você precisa certeza. ficar muito atento, porque o Santos está numa situação bem delicada, bem delicada. O Sim. time não é bom, o time não tem dinheiro, e acho que o Andrés Rueda está fazendo uma coisa certa. Ele poderia meter o louco aí, não é? Como se Como tá fazendo o diz por aí, Corinthians. e sair contra. Exato, como o Corinthians está fazendo, né? E sair contratando aí e falar, dane-se, o próximo que pague. Mas ele está com os pés no chão e eu acho que ele está fazendo uma coisa correta. Ele está botando a casa em ordem para depois o Santos voltar com tudo, né? Ser um time forte. O Santos não podia contratar, né? Tinha as limitações lá impostas pela FIFA por causa de dívidas. É uma vergonha. Então acho que ele está fazendo corretamente, né? Está fazendo a coisa certa para poder estruturar o Santos para os próximos anos. Então acho que Santos,
Vasco da Gama, mesmo o Botafogo, que a gente ainda não tem uma ideia exata do que esse John Textor aí vai fazer, é bom ficar atento também, né? Porque o time do Botafogo ainda é um time com limitações. Pois é. Eu vou falar que eu espero que você esteja correto colocando ali o Corinthians nesse bolo. O Corinthians, quando é quarta força, tem histórico aí como quarta força. Então, mas eu vou falar que eu tenho esse receio, porque é muito jogador com idade, um time caro que se não ganha, o problema financeiro também não é pequeno. Então, e o Duílio tem uma coisa que me incomoda e me incomoda mais desde o dia da demissão do Silvinho. Porque, na verdade, o dia da demissão do Silvinho, pra mim, se eu já não tinha... e se o torcedor não tinha confiança no Duílio no geral, acho que depois dali ficou menos, mesmo com a demissão. Porque pra mim é um absurdo o presidente do clube demitir o treinador depois de um clássico e não ir dar entrevista coletiva, responder pergunta dos jornalistas e mandar um vídeo de 1 minuto pra se passar nas emissoras. Pra mim é um negócio que é feio, assim. Você não pode não ir lá responder a sua torcida, responder a imprensa num dia em que você demite um treinador depois do terceiro jogo da temporada num clássico. Pra mim foi um negócio muito feio isso. Inclusive acho que era você que tava no pós-jogo do Corinthians e Santos, não era, Capri? Ou era o Milton? Era Corinthians e Santos, era o Milton, mas eu estava assistindo o jogo, né? Foi uma vitória merecida do Santos, mas era o Milton que estava no pós-jogo. Corinthians e Santos, acho que tinha que ser o Milton para fazer um pós de Corinthians e Santos, né? Convenhamos. Pô, Santista, um grande Santista e um maior ainda anti-corintiano, estava muito envolvido ali nesse jogo. Inclusive foi o melhor jogo do Santos no ano. Foi um dos únicos bons jogos que o Santos fez esse ano, foi justamente contra o Corinthians. E de resto, tá feia a coisa. Exatamente. Acho que foi o melhor jogo do Santos, viu, nessa temporada. Foi apesar de não ter jogado plasticamente, não é? Mas foi muito aplicado taticamente e mereceu vencer aquela partida. Foi o melhor jogo do Santos nesse ano mesmo. Na hora que o jogo se apresentou pro Santos, ele soube aproveitar, né? Isso aí, no final das contas, conta muito em clássico, não tem como. Time ligado, exatamente, time ligado. Isso que é o que o Corinthians não teve contra o São Paulo, né? Não entrou ligado. O São Paulo entrou de novo com aquela pilha dos primeiros minutos e o Corinthians desligado ali, perdendo dividida, perdendo tudo. Clássico às vezes se joga assim. Minha gente, nós estamos chegando no finzinho do Corneta 10. Esse é o Corneta 10, é verdade, a gente esqueceu de falar isso no começo, mas esse é o nosso 10º programa. Alegria. E eu queria pedir pro Capri deixar a última dele aí pro pessoal. E o Samps dar o último tchau dele também. E aí depois eu dou os recadinhos finais antes da gente partir. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer vocês pelo convite. Aí uma honra estar aqui com vocês, com os cornetas, né? Rafael, muito obrigado pela gentileza do convite. João, uma honra bater esse papo com vocês aqui, é sempre muito bom a gente jogar conversa fora, falar de futebol, que é a nossa paixão, né? Eu faço isso há 35 anos e sempre com muita energia, com muita vontade, é isso que me move, né? É isso que me faz sair da cama todos os dias. Então, para mim é um prazer, uma honra estar falando com jovens aí como vocês sobre futebol. Eu espero que vocês tenham muito sucesso aí na vida profissional, que vocês sigam em frente, brilhando e dando voz, né, para quem pode falar, dividir conteúdo aí com vocês. Isso é muito bacana, né? Essa é uma ferramenta que tem crescido cada vez mais, o podcast, o on demand. Isso tem um potencial muito grande de atingir muitas pessoas, muita gente, e pessoas que às vezes a gente não consegue atingir pelo rádio, não nos acompanham pelo rádio, mas que podem ser atingidas por aqui. Então isso para mim me dá muita alegria, muita satisfação. Então eu quero agradecer a gentileza do convite, desejar sorte, sucesso a vocês e até uma próxima aí. Vai ser uma honra estar com vocês numa outra oportunidade. Muito obrigado, viu? Dali, Samps, seu último alô aí pra galera. É isso, falar que a honra é toda nossa, o privilégio é todo nosso. Muito, muito, muito legal conversar contigo, Gabriel. E queria até saber como é que anda, rapidinho, a última das últimas. Eu lembro que você também, na rádio, sempre falou muito sobre corrida, né? Sobre corrida de rua, sobre esse esporte, esse hábito que você tem.
e que eu gosto bastante também. Ainda sou bem iniciante, mas gosto, me divirto, acho legal. Queria saber como é que anda, se ainda tá rolando, se você deu uma interrompida por essa pandemia, se você ainda anda correndo por aí. Não, João, tá rolando sim. Eu corro já há muito tempo, né? A corrida é uma coisa viciante, né? É um vício do bem, como eu costumo dizer, né? É uma coisa que é um vício saudável. Você tem os vícios que estragam o seu corpo e os vícios que melhoram o seu corpo. E a corrida é um deles. Eu corro já há 23 anos. Eu comecei a correr em 1999. E é exatamente isso, você precisa da endorfina circulando ali no seu organismo, né? Então eu mantive, mesmo na pandemia, eu diminuí bastante a quilometragem. Antes da pandemia eu rodava muito mais quilômetros do que na pandemia, e agora eu voltei a treinar um pouco mais em intensidade, porque eu estou querendo fazer uma maratona em junho, agora em Porto Alegre, a maratona de Porto Alegre. Então desde janeiro que eu estou aumentando um pouquinho o meu volume de treino, sigo treinando, sigo correndo, isso para mim me faz muito bem. Para a rotina que a gente tem maluca aqui de redação, né? A gente tem uma coisa muito desgastante, e correr extravasa, né? Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental. Então isso para mim é fundamental. Eu fico feliz em ver jovens como você se interessando pela corrida, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. Eu já corri em alguns lugares do mundo, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, eu corri provas com crianças, literalmente, criança de 10, 12 anos, correndo junto comigo. Provas de 5 quilômetros, né? E correndo forte, correndo bem. E a gente não tem esse hábito aqui no Brasil, infelizmente. Então, quando eu vejo jovens como você interessados pela corrida, eu fico muito feliz, porque é um hábito saudável, é uma coisa que você vai carregar para a sua vida toda, que vai te fazer muito bem do ponto de vista físico e emocional, como faz para mim. E eu não paro, eu tenho um programa aqui na Rádio Bandeirantes que fala sobre isso, que é o Fôlego, né? Todo domingo de manhã, um programa que incentiva os ouvintes à adoção de hábitos saudáveis, de atividade física, de saúde, de alimentação. Então essa é uma coisa que me dá prazer. Em poder interferir positivamente na vida dos ouvintes é uma coisa que me dá bastante prazer, né? E no Fôlego a gente tem muito desses relatos, né? Histórias de ouvintes que a partir do programa, incentivados pelo programa, gente que era obesa, gente que tinha diabetes, pressão alta, problema para dormir, pessoas que eram viciadas no tabaco, né, no tabagismo, que a partir do programa deixaram tudo isso aí para trás e através da atividade física se reencontraram. Então isso é bem bacana, é uma coisa que eu não quero parar de fazer, não tenho intenção de parar de fazer, ao contrário, né, se eu puder fazer por muito tempo, uma coisa que me dá muito prazer. Massa, inclusive também tô precisando aí de um exercício físico, galera. Esporte é isso, né, cara? Esporte foi feito para ser praticado, mais do que qualquer outra coisa. Às vezes a gente esquece disso nesse mundo que... O Galeano falava muito sobre isso, né? Nesse mundo que faz a gente mais assistir, mais consumir do que praticar os esportes. Você se torna espectador de tudo, né? Exatamente, é muito bom praticar esporte. Inclusive eu vi nessa semana um vídeo maravilhoso de uma senhora defesa deste que tá aqui com a gente, o João Sampaio. Ah, sim, ontem à noite. Deles anteontem, né? Que o programa sai na sexta-feira, na quarta, defesaça do goleiro João Sampaio no futebolzinho lá no Nacional. Minha gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Vocês fiquem ligados aí. Se for ter um programa a mais na semana que vem, a gente vai avisar pelas redes do Esporte News Mundo. Então, de novo o recadinho. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube do Esporte News Mundo, vai lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta o sininho para você poder receber as notificações dos outros vídeos sobre o seu clube do coração, sobre o Campeonato Brasileiro, futebol feminino, etc. Vai lá também no esportenewsmundo.com.br para você acessar as notícias do seu clube, de outros esportes, de futebol internacional. E se você está ouvindo o Corneta pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou por outros agregadores, você segue a gente aí e compartilha o podcast com a galera, cara. Manda pros seus amigos, manda pro pessoal que gosta de ouvir de futebol, de falar de futebol em perspectivas um pouco diferentes, às vezes fora um pouco do normal que a bagaça aqui é com a gente, tá certo, galera? Então nós vamos ficando por aqui em mais uma sexta-feira e semana que vem a gente tá de volta, galera. Falou!